Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Seja bem-vindo. Fique aqui comigo até o final desse vídeo. Apesar de eu já ter feito um vídeo sobre o assunto, vou falar um pouco mais sobre a nossa ordem franciscana secular, ordem terceira de São Francisco, fundada pelo próprio São Francisco, da qual nós fazemos parte com a graça de Deus. Nas ordens religiosas católicas, as primeiras e segundas ordens estão associadas com a vida consagrada, né? Sacerdotal, irmãs, monges, freis. As ordens terceira, como a minha, são associadas de leigos católicos, alguns casados e com filhos, mas mesmo assim são ordens religiosas fundadas por religiosos, tipo Ordem Franciscana Secular ou Ordem Terceira Franciscana, fundada por São Francisco de Assis. Elas são um tipo de fraternidade que se reúne pela devoção e pelo exemplo de vida de um determinado santo. No caso nosso, São Francisco de Assis. Os outros são carmelitas, como eu falei, né? São de outras ordens e tal, mas a nossa franciscana, lógico, tentamos nas nossas dificuldades de ser humano, seguir os exemplos de São Francisco de Assis. Como nos casos dos beneditinos, como eu falei, carmelitas, franciscanos, que somos nós, e também tem os dominicanos da ordem de São Domingos. Essas ordens normalmente se originaram na Idade Média. Na época de São Francisco, ele estabeleceu a primeira ordem terceira. A ordem terceira de São Francisco, da penitência, que hoje é chamada de Ordem Franciscana Secular, conhecida também como OFS, que é a minha ordem, ela surgiu no Brasil lá em Olinda. A primeira fraternidade surgiu no Brasil lá em Olinda no século XVI. É interessante que, apesar de ser fundada nos anos de 1200 e alguma coisa, por São Francisco de Assis, era 400 anos que ela levou para chegar em torno disso, né? A gente aqui ao Brasil, né? O que é preciso para ingressar na ordem franciscana secular? É preciso ser maior de 18 anos, é preciso ser membro da Igreja Católica. Em geral, os membros de uma ordem terceira tentam participar de missas, possivelmente diárias, fazem retiros regulares, quando assim programados, né? Quando é possível a gente programar e ter esses retiros, e buscam participar de atividades e grupos dentro da igreja, né? Assumindo mais compromissos. Costumam fazer leituras diárias da Bíblia e, a critério de cada um, uns rezam um rosário, outros realizam algumas penitências conforme o carisma de cada ordem, né? A nossa ordem franciscana, nós temos a nossa regra de vida, e também podem fazer vários tipos de trabalhos associados à igreja, e até individuais. Como uma das características da ordem de São Francisco é o trabalho que nós temos como prioridade os pobres, né? A prioridade não só nossa como ordem franciscana, mas de toda a igreja, né? Essa é uma das atividades que os membros da nossa OFS buscam realizar sempre que possível, estarem ao lado do pobre, fazendo um trabalho não só missionário, mas um trabalho de ajuda mesmo a essas pessoas, esses irmãos. Um católico qualquer um pode sentir o chamado a ser membro de uma ordem religiosa, né? Ou porque deseja aprofundar sua espiritualidade, tem essa vocação, tem esse carisma que ele deseja se aprofundar. E para entrar é preciso fazer em torno de 4 anos de estudo, em torno disso.
4 anos. Vai depender do seu acompanhamento, vai depender da sua vocação, vai depender da sua disponibilidade, de uma série de coisas, né, que envolvem isso, né? Com encontros sempre que é necessário, né? Fazendo também os estudos relacionados não só à igreja, como os estudos da ordem, que se chamam formação, nós chamamos de formação, e outras tarefas. É um compromisso sério e importante. Então a pessoa tem que ter consciência do que ela quer ser e aonde ela vai estar, né? E desde a Idade Média, tivemos membros famosos da ordem terceira da nossa OFS, Ordem Franciscana Secular. Alguns deles que são santos, até papas, né? Se você não sabia, a nossa ordem teve até papas. Tem alguns deles que são muito importantes na santidade. Ó. Joana d'Arc, você conhece Joana d'Arc? Ela que nasceu em 1412 a 1431, foi mártir aos 19 anos, né? E chefe militar da Guerra dos 100 Anos. Né? E a igreja frequentemente desde criança, desde jovem, a famosa Joana d'Arc. Tem um outro aqui que eu quero falar para você, que ele também é bem conhecido, tá? São Tomás More. Ele nasceu em 1478, faleceu em 1535, foi filósofo, advogado, humanista, renascentista, autor de Utopia e Marte. Ele teve 4 filhos, frequentava missas regularmente, realizava a Alexio Divina e algumas penitências até bem pesadas, como na época dele era comum o cilício e a flagelação. E também tem um membro beatificado pela igreja. Nós temos também o venerável Raimundo Lúlio. Ele nasceu em 1232, aí faleceu em 1316. Também era filósofo, escritor também, poeta e missionário. Ele era casado na sua época e teve 2 filhos. Famoso por seu diálogo interreligioso com os muçulmanos e judeus. Olha, naquela época, ele já era famoso por esse diálogo com esse povo, né? Ele era defensor da ética cristã e do ideal cavaleiresco, era um cavaleiro. Agora, os membros da Ordem Franciscana Secular. Dante Alighieri. Dante, o famoso Dante. Poeta, escritor, político de Florença, considerado o maior poeta da língua italiana, se você não sabe, e autor de A Divina Comédia. Ele era franciscano da minha ordem. Sabia disso? Vou te falar mais alguém, né? Bem conhecido também. Rafael Sanzio. Esse era um mestre de pintura, arquitetura de Florença. Ele morreu jovem, com 37 anos. Semanas após o Papa Leão X apontá-lo como cardeal, ele chegou a ser cardeal. Olha que bacana, hein? Também temos Michelangelo. Michelangelo. O famoso Michelangelo, pintor, escultor, arquiteto italiano. Ele que pintou o teto, o famoso teto lá na Capela Sistina e fez a escultura de Pietà, a famosa escultura de Pietà. E entre outros, né, se eu for falar aqui, tem Miguel de Cervantes, vou só passar para você. Franz Liszt. Você sabia que Cristóvão Colombo também foi um franciscano? Pois é, também foi. Cristóvão Colombo. Vamos lá. Vasco da Gama, não o clube, o navegador, né? O explorador português. Foi o primeiro europeu, né, a chegar à Índia pelo mar, né? Isso é um fato inédito, né? É a figura importante na ordem militar de Cristo em sua época, né? Teve cientista, Alessandro Volta,
teve muitos outros, entre eles, eu vou narrar aqui um para você. Louis Pasteur, né, o famoso biólogo francês. Gostou, né? E também temos vários outros, inclusive alguns santos, que eu vou fazer só dos santos depois, um vídeo para você ver e acompanhar sobre a nossa ordem franciscana secular. Paz e bem. Obrigado por estar aqui. Dê seu like, se inscreva aqui embaixo, dá um pontinho no sininho e compartilhe esse vídeo e o meu canal. Muito obrigado.